Boa tarde, galerinha aí do Facebook, do YouTube e todos os demais. Graça e paz aos meus amigos aí, uma boa tarde abençoada aí para vocês, tá bom? Uma boa tarde aí, cheio de bênção aí, de vitória. Vamos aí hoje, nessa tarde agora, falar um pouquinho das coisas de Deus. Estou aqui no salão hoje, eu falei, vou fazer um vídeo, é a minha alegria tentar fazer um vídeo aqui toda segunda ou terça-feira. Hoje é segunda-feira e hoje eu quero trazer aí um versículo aí da parte de Deus aí para a vida dos demais aí, irmãos, na graça de Cristo, tá bom? Para quem não me conhece, vocês já sabem, eu sou o João Carlos, estou me apresentando e sou seu irmão em Cristo Jesus, pelo poder da sua graça e da sua rica misericórdia, do nosso bom Deus, tá bom? Vamos trazer aqui uma palavra que se encontra lá no livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. 15, versículo 15 e 16. Isso daí é legal a gente aprender hoje, porque quem era Pedro? Pedro, como a igreja, instituição de pedra prega, Pedro é a coluna da igreja, é a base fundamental para eles do sistema legalista. Por que sistema legalista? Porque os discípulos de Jesus, eles tinham a mensagem da circuncisão, o evangelho, eles pregavam o evangelho da circuncisão para judeus. Mas só que nós, depois, após a cruz, a gente não segue os ensinamentos dos judeus, a gente segue ensinamentos ao gentil, que foi dado ao nosso irmão Paulo. Mas isso aí é um ponto interessante, porque a meta de Paulo, quando ele sobe ao terceiro céu, e ali ele traz palavras inefáveis dadas pelo próprio Cristo e esse ressuscitado, o que é que aconteceu? Os demais que estavam ali pregando o evangelho da circuncisão, eles tiveram que se converter à graça. O templo caiu no ano 70, depois do tempo para cá, todos os irmãos ali judeus já não tinham mais a sua base, o templo, não tinha mais aquela base de ter que se cumprir as leis e ordenanças, porque tinha caído, tinha ficado para trás, era coisa velha, era para se aplicar agora ao novo, que era a graça e a rica misericórdia e a bondade do nosso Deus. Então a gente começa a ver que Paulo, quando ele começa a pregar o evangelho, os irmãos ali já estavam se convertendo à graça. Pedro, dá para entender pela mensagem de Pedro, que Pedro já estava se convertido à graça de Deus. Ele realmente já não praticava muito dos demais deveres de cumprir a lei ali, porque a gente vai entender ali em pontos que Pedro, ele deixava de cumprir as leis quando ele se ajuntava mais os gentios, né? Então, naquela passagem que Paulo repreende Pedro, ali está dizendo que Pedro não vivia como judeus, mas vivia como gentil. Não cumpria as ordenanças da lei enquanto se estava com o gentil. Mas quando veio os irmãos lá da parte de Tiago, ele se apartou dos irmãos gentil e ele ainda quis obrigar o gentil a circuncidar, a se tornar, a cumprir as leis dos judeus, na qual Paulo se levantou na frente de todo mundo e falou assim claramente: Pedro, você não vive o verdadeiro evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus não é isso. Como podes tu, sendo judeu, não vive como os judeus, mas vive como gentil? Agora, vindo os irmãos da parte de Tiago, você se aparta e quer transformar o gentil em judeus? O evangelho não é esse, Pedro. O evangelho da graça é diferente. O evangelho da graça vai muito além disso. E ali a Bíblia vai nos ensinar que ali teve uma grande
discussão, uma grande confusão, na qual os irmãos se separaram. Barnabé e Paulo, que andavam juntos, levando o evangelho da graça ao gentil, eles se apartaram. Por quê? Porque até Barnabé se deixou cair na dissimulação de Pedro. E quando Paulo levanta, ali os dedos foram jogados um na cara do outro. Porque um tinha o evangelho para os gentios, que era Paulo, e eles tinham o evangelho para os circuncisos, os da lei. Então ali era dois evangelhos batendo, ó, de frente, gradeando, na qual até os irmãos se separaram. Houve uma grande confusão. Mas no decorrer da história, e até mesmo os filmes bíblicos que simboliza ali a estadia de Pedro e Paulo, eles fazem a paz, né? Eles se reúnem, né? As desculpas vêm, porque somos todos irmãos espirituais em Deus, então não tem por que a gente ficar em conflito um com o outro. Vamos aprender do Evangelho e vamos viver o Evangelho, e que a graça cresça e superabunde sobre a nossa vida. Então eu vou trazer aí uma mensagem aí na epístola de 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 15. Lá no capítulo 15, né? Vamos lá. E tendes por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também, olha só, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Que sabedoria que foi dada a Paulo? Uma sabedoria da terra? Uma sabedoria de homens? Uma sabedoria dos demais discípulos de Jesus? Não. Era uma sabedoria dada pelo próprio Cristo, e esse o ressuscitado, né? E ele vem dizendo aqui, ó, uma sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de se entender, que os indoutos e os inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Porque ali tinha os irmãos legalistas, os irmãos da lei, os sacerdotes, tinha os escribas, tinha os fariseus, tinha até mesmo os discípulos de Jesus ali pregando o evangelho do reino, e ali o evangelho das escrituras sagradas, né? Eles conheciam as escrituras sagradas, eles não tinham o evangelho genuíno dado de Deus no céu. Quem tinha era o nosso irmão Paulo, o apóstolo Paulo. Então ali, meus irmãos, fique bem claro, as pregações de Paulo é muito difícil de se entender. Tem que ter paciência, cautela, tem que ter estudo, tem que ter assim, ó, mentes iluminadas. A escama tem que sair dos olhos para que possa entender o evangelho dado do céu. Porque o evangelho dado do céu não tem mais nada a ver com os rudimentos antigos da lei. Não tem mais nada a ver com os mandamentos da lei de Moisés. O que tem agora a ver é o cumprimento da graça de Deus. Segue-se a graça, segue-se o que foi dado ao nosso irmão Paulo. Isso daí foi palavra do nosso amado irmão Pedro ali. Pedro mesmo, ele entendia que Paulo, ele recebeu o evangelho, o último recado, o último ensino, as últimas instruções, e essas instruções foi dada no céu e foi dada ao nosso irmão Paulo. Por que ao nosso irmão Paulo? Porque Paulo, ele era um principal dos que guardava a lei, ele procurava zelar pelo zelo de guardar e cumprir toda a lei, embora também muitas das vezes não conseguia, mas ele tentava e se esforçava para que isso vinha acontecer na vida dele. Então esse Paulo, ele foi transladado ao céu, né? Levado ao céu, até o terceiro céu, e ali ele ouve palavras da boca de Deus, palavras inefáveis, palavras da rica e bondade e graça do nosso Senhor Cristo e Salvador, que agora é o próprio Deus atuando em nós, meus irmãos. Então é difícil de entender o evangelho de Paulo. É difícil de entender quando uma pessoa fala para você, ó, você já é salvo no Espírito. Porque isso é palavras inefáveis, é palavras de vida, é palavras de amor, de carinho. A gente não tem palavras de julgamento para os irmãos. A gente não tem palavras de morte para os irmãos. A gente tem palavras de vida. Paulo fala que nele vocês foram os aperfeiçoados.
Neles vocês foram lavados, remidos, justificados, selados para a vida eterna. Não que vocês tenham pecado contra Deus, porque depois da sua morte na cruz,